Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que amava assistir as paródias de novela que o Cacete e Planeta fazia. Eu achava um conceito muito bom, na verdade. Você via, acabava, tinha um encerramento e já começava a abertura lá, que normalmente era o Bussunda fazendo alguma coisa. Principalmente no Laço de Família, eu acho que é que eu lembro mais. Mas por que estamos falando de paródias de novela do Caceta? É porque o Globoplay colocou em seu catálogo um documentário chamado Meu Amigo Bussunda, que é sobre o Bussunda. É muito explicativo o nome. Antes que apareça alguém pegando o quadro de casamento da sua mãe, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, é muito fácil. Você segue esse desenho que tá aparecendo aqui embaixo, clica no botão de se inscrever e também clica no sininho, porque aí ele vai te avisar toda vez que entrar um vídeo novo aqui no canal. Pode ser mais rápido do que a paródia do Cacete e Planeta aparecendo depois da novela. O que é o Meu Amigo Bussunda, Larissa? Você consegue resumir em poucas palavras? É um documentário que o Cláudio Manuel, também integrante do Cacete e Planeta, fez como uma homenagem e creio que também, depois de terminar o documentário, como um modo de conseguir elaborar esse luto do Bussunda, que foi muito complicado pra eles, porque foi uma morte meio inesperada, assim. Pra quem não conhece, o Bussunda era um membro do Cacete e Planeta, que era uma equipe de humor que fazia um programa semanal na Globo, muito famoso nos anos 90 e no começo dos anos 2000, e durante a cobertura que estavam fazendo da Copa do Mundo da Alemanha de 2006, o Bussunda se sentiu mal e morreu. E ele morreu muito novo, ele morreu aos 43 anos. E isso foi um baque muito grande pro grupo, o Brasil inteiro ficou em luto, porque era um humorista muito querido. E eu já começo falando que eu achei, em questão de produção, claro, a gente já vai criticar outros detalhes, mas em produção eu achei um documentário muito competente, porque o legal de documentário é quando ele não fica parecendo só uma matéria do Fantástico estendida, tipo o documentário da Mamacita. Foi feito às pressas e tudo mais. Tem muito material sobre o Bussunda e é meio que um material definitivo. Ali conta a história dele e pronto, não tem muito o que acrescentar naquilo. E o que eu acho impressionante é que o Bussunda tinha uma quantidade absurda de conteúdo visual, de vídeos, fotos, para ilustrar qualquer história da vida dele. É um registro histórico muito interessante. Fizeram uma curadoria bem legal e contaram bastante, porque a história do Bussunda não é só a história do Bussunda, a história do Cacete Planeta se mescla muito com a história dele. Então a gente meio que descobre a história do Cacete Planeta com essa história. É bastante rico, até porque a Globo tem muito material, né? A Globo ganha muito quando você faz um documentário pela Globo. Obviamente, nesse caso, principalmente por ser um programa da Globo, mas a Globo tem muito material de arquivo, né? Mesmo assim, feito pelo Cláudio Manuel, se fosse um documentário feito independente, sem a ajuda da Globo, com certeza não seria um documentário tão rico, né? E mesmo assim, a Globo ainda... ela não tinha alguns arquivos. Quando mostra a cena do Caceta cantando no programa do Faustão, eles usam imagens da internet. Eles até borraram o logotipo do Mofo TV. Ah, Globo, você tem isso, né? Eu acho que, na verdade, tem coisa que não é nem que eles não têm. Eles não sabem onde tá, né? Ai, fala, putz, vou ter que procurar isso daqui, porra, tá ali. Faz o download aí, é nosso mesmo, tipo, né? Aquela sketch do chocolate de cumprimenta também eles pegaram do YouTube, por causa da qualidade, ó. Vamos pegar daqui que é mais fácil. E aí o documentário mostra, os 3 primeiros episódios mostram a carreira do Bussunda e do Cacete Planeta, consequentemente, até que o último episódio começa falando da morte, como foi o dia, pessoas narrando, pessoas que estavam lá na Alemanha com ele. E aí, em algum ponto do 4º episódio, meio que o documentário encerra e começa um outro documentário dirigido pela filha do Bussunda, em que ela conversa sobre o pai, fala sobre esse lado que a gente não via tanto e promove um debate interessante. Mas acho que a gente vai acabar falando disso mais pra frente também. Uhum. E assim, uma coisa quando você faz documentário póstumo, e principalmente feito por pessoas que eram tão próximas da pessoa, você tem aquela, como é que eu vou falar, aquela canonização da pessoa. A pessoa era incrível, maravilhosa, mas o Bolsonaro era uma pessoa bem controversa, não era? Bom, ele vem de uma família muito rica, isso é uma coisa que eu não sabia, mas é de uma família bastante rica. Sim, isso explica muito também. Eles viviam ali numa galera meio de artista, né? Num meio que já é propício para esse tipo de atividade, né? Assim, porque o Cacete e Planeta, na verdade, começou como uma revista
da faculdade ali, né? Eles estavam na faculdade, começaram a fazer uma revistinha de humor e tal, e eles faziam de um lado, e aí tinha um Planeta Diário do outro, que eram com outros integrantes do Cacete Planeta, que na época ainda não se conheciam. A coisa acabou virando o Cacete Planeta. Mas assim, pense que uma pessoa normal, geralmente, uma pessoa que não tem todas essas condições, talvez não teria, né, tempo e nem disposição e nem, né, pra estar na faculdade, fazer uma revista de humor e meio que ficar tendo tempo pra se dedicar a isso, né? Tipo, as pessoas geralmente estudam e trabalham, né? Há depoimentos do Bussunda no documentário em que ele fala que ele fez faculdade de jornalismo, de comunicação, pra não fazer nada mesmo. Eles tinham, sei lá, fala da cobertura dos pais dele ali, né, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, não eram pessoas... Assim, o primeiro, começando aqui, fazendo a cronologia, o primeiro episódio do documentário eu acho bem chato de assistir. Porque é muito história, jovens ricos sendo inconsequentes, assim, nossa, sabe? E incomodou bastante, na verdade. Aí conta a história de como que eles faziam na juventude, aí, tipo, ele fingia que tava indo na aula de inglês e ficava dormindo no banco, e aí depois ele voltava a dormir pra fingir que tava fazendo alguma coisa da vida. E aí várias histórias que envolvem droga e tal. Não, tem inclusive a história em que eles usaram um retrato um quadro do casamento da mãe do Bussunda pra colocar carreiras de drogas lá e consumir. E me incomodou muito como esse tipo de história é contada como se fosse uma glamourização, porque mostra muito é que eu não consigo não pensar nessas coisas, né? Mas mostra muitos privilégios dessas pessoas, né? Qualquer outra pessoa que não fosse endinheirada não poderia sair por aí falando, a gente ficava lá cheirando droga mesmo, a gente era abordado por policial e a gente ria de tudo, não sei o que, mesmo com droga lá. Sendo que isso não funciona pra todos os brasileiros. Enfim, eu estudei num colégio de gente rica, no Marista, eu não era rica, mas as pessoas, tinha gente lá, e aí eu acho que pra mim foi tanto mais um pouco chato de assistir, porque eu convivia com gente assim, né, tipo, não eram meus amigos, mas eu via eles lá, então assim, que é aquela galera que tem muita grana, então eles meio que podem fazer qualquer coisa, né, tipo, eles não têm muita preocupação para além de viver a vida do jeito que eles querem. Claro que não é todo mundo, mas assim, né, tem um grande contingente de gente. Então é meio, né, assim, tipo, tanto que depois do primeiro eu fiz um hiato, assim, até começar a ver os outros 3, que eu falei, putz, se for tudo assim, eu não sei se eu quero continuar assistindo. Mas aí a partir do segundo, já se começa com a história mesmo do Cacete Planeta, como surgiu, como eles foram parar na TV, aí vira uma coisa mais interessante, até porque começa a ter... memórias nossas mesmo, né, porque a gente convivia com Caceta. E depoimento de jornalistas, né? Tipo, tem o Maurício Sticer sempre falando muito bem, tem a Patrícia Kogut também, né? Aí, eu acho que essa é a grande virada, talvez, do documentário. Deixa de ser uma história que os amigos estão falando do Bussunda, porque o primeiro episódio é 100% isso, e começa a ser uma coisa mais documental mesmo, né? É muito estranho ver esses 2 episódios, mesmo pra quem conviveu na época com o tipo de humor do Caceta, porque o tipo de humor mudou, né, no Brasil, estamos refletindo um pouco mais, então você vê aquilo, você sente um certo desconforto, mesmo sabendo que na época era algo que era socialmente aceito, olhar hoje em dia traz um desconforto bastante grande. Mas eu acho que também tem uma coisa, o Cacete Planeta, quer dizer, pra mim, né, o Cacete Planeta, eu assistia, não era a coisa que eu achava mais engraçada na TV. Teve ali uma época em que todo mundo assistia, as crianças, estou falando de crianças mesmo, porque a gente assistia isso com 10, 12 anos. Então todo mundo assistia, no colégio todo mundo falava disso, e durou muito, assim, mas já era um humor que, tipo, por exemplo, minha mãe não gostava, nunca gostou, sempre achou meio de mau gosto e tal. E é claro, você criança não consegue, né, entender muito, tipo, essas nuances, né, da coisa que não é tão legal, né. Mas eu acho que, assim, pro jovem, o Cacete Planeta acabou envelhecendo rápido também, porque no que chegou a MTV, assim, que eu tive noção do que era MTV, aí o meu humor já era o Marcos Mion, sabe? O Cacete Planeta já parece que tinha alguma coisa estranha ali. Aí é que a gente entra nessa questão. Se você for ver de novo, inclusive a MTV, inclusive o Hermes e Renato, se você quiser problematizar tudo, você vai ver coisa complicada em todo esse humor que foi feito ali no começo dos anos 2000, porque as coisas mudaram, tipo, muito de 2000 até 2020, assim.
A gente acha que piorou muito, mas assim, tem alguns componentes de algumas coisas que melhoraram. Você vê a novela do Manuel Carlos, que a gente sempre fala, você vê umas coisas lá e você fala, nossa, caramba, como é que isso passava? Passava porque a sociedade aceitava, por isso que passava. Mas eu acho especialmente complicado porque em alguns trechos do documentário eles falam, o Bussunda não queria ofender ninguém, para o Bussunda todas as pessoas eram iguais e por isso ele podia ofender todas igualmente, sabe? Eu acho um pensamento muito ingênuo, porque, não sei, pelo menos da minha parte, eu percebo o quanto que posso ter sido afetado por causa das coisas do Caceta. Tinha muita piada referente a pessoas homossexuais, falando que se referindo à boiola como algo pejorativo e etc. Sabe? Eu assistindo o documentário fiquei pensando, nossa, o quanto isso pode ter atrasado o fato de eu me aceitar do jeito que eu sou. Porque isso repetidamente, não só o Caceta, obviamente. Toda a televisão brasileira reforçava isso, mas o quanto isso não é reforçado de, isso é uma coisa errada, isso é uma coisa pra dar risada, isso é uma coisa pra apontar e isso é errado. Sabe? Me trouxe um certo desconforto pensar isso. E eu penso quantas minorias não viam a menor graça nisso e seguiam sendo humilhadas porque elas não tinham espaço de ter voz. Hoje em dia, felizmente, há um pouco mais de espaço para se discutir um pouco isso. Mas, repito, era o senso comum do brasileiro na época. Eu não posso exigir também que eles... não, temos que refletir sobre isso, porque isso nunca foi reflexão naquela época. É só um desconforto que eu tenho agora em 2021 vendo esse tipo de coisa. Não, sim, normal. Porque tem umas coisas que você olha e fala... que coisa, né? Tem uma coisa nesse documentário que não é algo que vai acontecer em todos os documentários, é porque é feito pelo Cláudio Manuel, né? Que era o melhor amigo do Bussunda. Então, assim, vai ter essa passada... Vou falar passada de pano, vai ter essa passada de pano, porque, assim, você não vai falar mal do seu amigo, né? Você não vai falar que seu amigo era equivocado, tipo... Ninguém vai falar que o Bussunda era equivocado, ou que ele se equivocou. Mas você vê que, assim, até na parte da análise, que é lá no final... tem um desconforto, porque você tá falando com a filha do cara, né? Tipo, sim. Você tá falando... Então, assim... Você não vai chegar lá e falar, seu pai é um babaca, sabe? Não esperem, assim, também uma coisa muito nesse sentido. Tipo, acho que nem era muito o intuito do documentário. É um documentário bem homenagem, assim mesmo. Então, E é interessante, né? Porque tem algumas coisas que eu não sabia. E aí eles formaram um grupo que faziam, tipo, paródias de música num show lá no Rio de Janeiro, pra artistas. E aí, tipo assim, e o Caetano Veloso. Daí que eles começaram a fazer sucesso, foram conhecidos ali entre os artistas no Rio de Janeiro. Foram chamados depois pra fazer o roteiro da TV Pirata. Então, qualquer semelhança entre a TV Pirata e o Caceta e Planeta não é mera coincidência, né? Eu achei interessante bastante a parte que chamam humoristas da atualidade na parte para discutir o assunto Bussunda. Eu gosto bastante das colocações que o Fábio Porchat fez, de que era preciso alguém fazer aquilo para se repensar como que ia fazer o humor dali pra frente. E também achei interessante, também que a filha reforça, o Bussunda não tá aqui pra gente perguntar o que ele acha sobre isso, sabe? Então, eles não têm essa opinião. A esposa do Bussunda, ela tenta explicar um pouco, a filha discute a tal da música do mãe é mãe, paca é paca, será que ela não é um pouco misógina? Aí a mãe falando, eu não acho, tentou explicar o contexto de como foi composta a música. Eu achei interessante que trouxe essa discussão. Então, só pra contextualizar, o último, né, episódio é feito pela filha dele. A filha dele perdeu o pai quando ela tinha 12 anos. Então, quer dizer, ela teve 12 anos de convivência com o Bussunda apenas, né? Então, ela tem memórias bastante infantis, né? Da convivência com o pai, assim. Que é ir pra praia, que é brincadeira, né? Viajar. Então, assim, ela não tem essa convivência de conversar assuntos mais sérios com o pai dela, né? Tudo que o que eu entendo, e aí agora vamos chegar numa parte mais pessoal. Meu pai também faleceu de infarto quando eu tinha 28 anos. É uma morte bem terrível. E aí dá pra entender por que eles fizeram um documentário. Porque assim, o Bussunda vinha se sentindo mal durante um dia inteiro. Ele foi jogar futebol, ele se sente mal e aí... só que ele fala que é só um mal-estar, então ele vai dormir. Ninguém leva muito a sério, porque é assim que acontece.
Tipo, meu pai também se sentiu um pouco mal os dias antes, mas a gente achou que era gripe. A gente achou, tipo assim, não são sintomas que você fala a pessoa está infartando. Quando ela sente, de fato, a dor, já é, tipo, você já tá no... Você tem que chamar a ambulância, que foi o que aconteceu lá. Você tem que chamar paramédico e na maioria das vezes não dá tempo. Então o que acontece é que as pessoas têm muita culpa. Porque você fica o tempo todo pensando se eu tivesse percebido antes. E aí você vê que o documentário todo, no último, é o Cláudio Manuel falando se ele não tivesse chamado o Bussunda pra jogar futebol, se não sei quem tivesse prestado atenção que ele tava passando meio mal, se tivessem chamado o médico antes, se tivesse levado pro hospital à noite. E aí eu imagino que, assim, pra filha, que não tinha noção nenhuma daquilo, né, que, porra, com 12 anos, então ela teve que refazer, né, essa história do pai, porque ela não teve, ela não é... Todo mundo ali teve que refazer essa história pra conseguir lidar com essa história. Então, o último episódio eu acho muito bom por causa disso, porque é uma filha tentando, a partir das pessoas que o pai dela conhecia, construir essa imagem do pai que ela tem muito pequena, né? Porque é uma imagem que ela tem só até os 12 anos. Então, ela vai perguntando para as pessoas coisas que ela queria saber do pai dela, né? Tipo, como que ele fazia tal coisa? O que você acha que ele achava? Ela tá nessa geração que já tem uma visão mais crítica, né? Do que seria o Cacete Planeta hoje, né? Só que ela não pode perguntar pro pai dela. Sim. Tipo, ela não tem o pai dela pra discutir essas situações. Então ela vai lá e discute com os amigos do pai, ela vai lá e discute com humoristas que ela admira, né? Uma coisa que eu achei curiosa é que tem, assim, tem o Fábio Porchat, tem uma mulher, tem mulheres que ela pergunta, e tem o Danilo Gentili, que é tipo assim, que realmente ela foi lá e pegou todos os espectros possíveis, né, de opinião. Bom assim. ou mau humorista, ela foi atrás. Acho que o Porchat é o melhor ali, né, deles todos, até porque eu acho que ele tem uma certa distância, né, ele consegue manter esse distanciamento na hora de falar. Ele fala que ele acha muito injusto com o humor você ficar revisitando. Sim. Porque eles só existiam aquelas piadas porque a sociedade aceitava aquelas piadas. Tem também uma mesa de discussão entre outros humoristas que eles falam justamente isso. Que hoje em dia você tem mais esse termômetro porque, assim, certas piadas simplesmente não são aceitas. Então, assim, se você faz uma coisa muito ofensiva, você vai ouvir, as pessoas não vão rir, porque aquilo lá só é ofender, não é engraçado. Então não é isso que às vezes o Danilo Gentili tenta falar, que as pessoas estão muito politicamente corretas. É simplesmente porque tem coisa que não cabe mais, tem coisa que não é nem engraçado, né? É só ofensa. Então eu acho que assim, o Cacete Planeta, se fosse transposto por hoje em dia, a gente vai chegar à conclusão que tem coisa que era só ofensa, não é mais engraçado. Mas na época, parecia que era engraçado, porque todo mundo assistia, então quer dizer... Uma parte especial me deixou bastante incomodado, que em algum momento eles falaram, a humorista ela comenta, hoje em dia exigem muita seriedade do humorista e as pessoas que deveriam entregar seriedade, como o caso ao presidente, ele está aí fazendo palhaçada. E aí nisso, o documentário começa a mostrar imagens do Caceta interagindo com o Bolsonaro. Eu fiquei, meu Deus, que pesadelo, tira esse homem daí. O Bolsonaro. Porque aquela risada dele é um negócio muito perturbador. Sim, e é a cara do filho dele mais feio. Ele quando era mais novo. E aí outra impressão que eu tive também, porque eles faziam muita reportagem política, eles iam lá, entrevistavam os deputados, etc. Eu senti aquilo, é basicamente o que o Pânico fazia, basicamente o que o CQC fazia. Aí você vê que tem aí cara que tá se escorando nesse tipo de programa de humor há décadas e usa isso pra projeção pessoal de carreira política. Me incomoda muito ver esse tipo de coisa. É curioso também de ver quanto que o Cacete do Planeta teve influência, né, nos outros programas. Às vezes a gente não lembrava que eles faziam entrevista com um deputado e tal, que eles iam pra Brasília. Aí vem o CQC, né, que é uma coisa muito parecida, embora seja um formato estrangeiro, importado. Mas aqui no Brasil ficou muito Cacete do Planeta, né? E é mais ou menos isso. O documentário Meu Amigo Bussunda tem 4 episódios, é interessante de assistir. Tanto para se você quiser conhecer a pessoa, se você quiser relembrar coisas do humor do passado, ou conhecer como que foi o surgimento do humor nos anos 80 e 90, é interessante de assistir. O documentário tá bem feito e tá lá no Globoplay, são 4 episódios de cerca de uns 40 minutos cada. E foi interessante rever isso.
E pra você que é jovem, provavelmente você vai se chocar bastante, assim, com algumas coisas. Você nunca viu, esteja com o estômago e o coração preparados. Se prepara que em algum momento vai aparecer umas piadas ofensivas, inclusive o rosto do Bolsonaro. Então se prepara. Se prepara porque não é assim, nossa, um passeio no parque. O que é um passeio no parque, na verdade, é aqui o Coisa de TV, porque a gente tenta fazer um conteúdo alegre, pra cima. E é isso. Então, se você quiser acompanhar o nosso material sobre novela, sobre televisão, sobre documentários do Globoplay, olha que tá vindo da Juliette aí, né? Vai ter coisa aqui no canal. Então você acompanha aqui o Coisa de TV, tem nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. E é isso. É isso, conta pra gente se você já assistiu o documentário do Bussunda, se você pretende assistir, o que você acha, né? O que você achava do Cacete Planeta, o que você gostava. Enfim, dá aí sua opinião. E é isso, e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau. Acredita que Deus tem ajudado o João Alves a ficar rico? Poxa, a pergunta é difícil de responder.